Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. O Jonathan Rodrigues e hoje eu vou estar gravando aqui para vocês que vão prestar o concurso para GCM de Mogi. Vou gravar hoje uma aula, um estudo, né, a parte do Código Penal, certo? E nós vamos tratar dos crimes que, primeiramente, vamos ver aí, né, no edital, ele está previsto para cair os artigos do 121 até o artigo 180. Do artigo 121 até o artigo 180, ele trata da parte especial, tá, do Código Penal. E aqui ele já traz todos os crimes em espécie, tá? Não traz a parte geral, né? Parte geral do Código Penal, tá? O que está previsto aí no edital é só a parte especial do artigo 121 até o 180. E a primeira parte aí desses artigos, né? Do 121 até o artigo 128, está relacionado aos crimes contra a vida. Crimes contra a vida, dentro do título aí dos crimes contra a pessoa, né? Essa parte aí protege o bem jurídico protegido aí, né? No caso, ele é relacionado, ou seja, ele está intrínseco à pessoa humana, tá? E hoje nós vamos falar. Basicamente, hoje eu vou gravar um vídeo só sobre o artigo 121, que trata aí do homicídio, e tem bastante coisa para falar sobre ele, né? Ele é um artigo cheio de detalhes, e é praticamente o artigo que mais cai aí principalmente nos concursos da Banca Vunesp, tá bom, pessoal? Então vamos aí à parte que interessa, né? Então, o homicídio, pessoal, ele tem duas tipificações, né? Ele pode ser doloso ou culposo, tá? Ele também se trata a vida extrauterina. O que se tratasse da intrauterina seria, no caso, né, o aborto, mas também está previsto aí nesse concurso, vai cair aí, né? Se não me engano, artigo 123, não, 125, 124, 125, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, mas homicídio relacionado à vida extrauterina, tá? Quando a gente fala do crime do homicídio doloso, ele tem quatro classificações aí. Ele pode ser considerado o homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio na forma majorada e homicídio qualificado, tá? Qualificado. O homicídio simples, ele tá aí no caput do artigo, né? A forma privilegiada, ele tá no parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro vai tratar dessa forma privilegiada. A forma majorada está aí no parágrafo 4º, também no parágrafo 7º. E a forma qualificada está aí no parágrafo 2º do artigo 121. Também temos aqui a forma, né, culposa, né? A gente vai tratar depois aí também. Mas quando para quem assim está começando agora e não tem uma ideia, doloso, quando a gente tem intenção, e culposo e quando ele age de forma com imperícia, imprudência ou negligência. Certo, pessoal? Vamos agora para a parte direta da lei, né? Como eu disse para vocês aí, né, o artigo 121 já trata a partir do 121 já trata dos crimes em espécie, a parte especial, né? E aqui trata dos crimes contra a pessoa e o capítulo 1 dos crimes contra a vida. Vamos começar pelo artigo 121, que trata o homicídio simples. Ele é bem simples, né? Trata aí, só fala matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos, tá? Caso de diminuição de pena é o caso aí de forma privilegiada.
E quando é a forma privilegiada? Quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, né? Não que seria uma forma privilegiada do homicídio. Se tratando de impelido por motivo de relevante valor social, no caso seria alguém, por exemplo, um exemplo assim, meio. É um exemplo básico, né? Que a maioria dos pessoal a, dá esse exemplo. Quando é motivo de relevante valor social, é, por exemplo, um indivíduo comete diversos crimes de estupro ou em determinada região, certo? Uma pessoa fica sabendo desse indivíduo, encontra esse indivíduo e acaba cometendo o que? O homicídio contra esse indivíduo que cometeu esses crimes. Então ele foi foi impelido por motivo de relevante valor social, tá? Quando aqui se trata da sociedade ou da comunidade. Já no caso de relevante valor moral, é inerente à própria pessoa, ao autor no caso, né? E sob domínio de violenta emoção, mas no caso não basta ser só sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida de injusta provocação da vítima. Por exemplo, né, um exemplo também que é bastante comum, né, que não deveria ser, mas acontece muito, e a maioria dos casos são isso. Por exemplo, o indivíduo saiu para trabalhar, certo? E resolve um dia voltar mais cedo para casa, encontra lá sua esposa ou seu marido, sua esposa ou seu marido tá no quarto com o seu melhor amigo, né? Um flagrante aí de traição, né? De traição, né? E no caso, durante esse flagrante de traição, ainda a pessoa faz uma injusta provocação contra ele. Por exemplo, a esposa ou o marido dele fala assim, ele chega lá e fala assim, não acredito no que eu tô vendo. E ela fala assim, acredite sim, e sei lá, dá uma zoada com ele. E essa pessoa é muito melhor do que você, né? Ou seja, ele tá sob domínio de violenta emoção e logo em seguida ele recebe uma injusta provocação da vítima. Ele vai lá, né, e comete esse crime. Então ele comete o crime de homicídio, podendo aí ser da forma privilegiada, tá, pessoal? Isso é uma forma assim bem mais básica, né, da gente lembrar, são esses casos assim, tá? Aqui, no caso de homicídio privilegiado. Agora vamos tratar dos casos de homicídio qualificado. Mas antes da gente tratar de cada caso, a gente tem que saber também, na forma qualificada, aqui, existem duas naturezas. Tem o homicídio qualificado de natureza objetiva e o homicídio qualificado de natureza subjetiva. O caso da natureza objetiva é relacionado aos meios e ao modo de agir, né, do autor do crime. Os meios ao modo ou as circunstâncias da vítima. Circunstâncias da vítima. Vítima. Já no caso da forma de natureza subjetiva, está relacionado aos motivos que levou o autor a agir ou às finalidades, né, que ele busca. O que é importante você fazer distinguir essa natureza, né, da forma qualificada? Porque pode acontecer de um crime, um homicídio ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, né? Uma forma privilegiada se trata de uma situação subjetiva, né? Porque é subjetivo você saber se o motivo foi relevante valor social, moral,
ou se a pessoa está realmente sob domínio de violenta emoção. E para ser privilegiado e ao mesmo tempo qualificado, tem que ser um crime, um homicídio aí, no caso, da forma subjetiva mais objetiva, tá? E quais são os homicídios qualificados de natureza objetiva e subjetiva? Nós vamos tratar deles agora aqui, ó. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Aqui, ó, se trata de natureza subjetiva, tá, pessoal? Aqui, se o homicídio é cometido por motivo fútil. Também é uma forma subjetiva. E para a gente diferenciar aqui o que vem a ser um motivo torpe do motivo fútil, né? Que mediante paga ou promessa de recompensa, aqui fica fácil da gente saber. Mas o que é um motivo torpe? O motivo torpe, pessoal, é quando a pessoa tem um motivo repugnante, imoral, vil, reprovável, ou por motivo de egoísmo. Por exemplo, a pessoa vai lá e mata alguém, né? Por motivo de ficar com a parte da herança da outra pessoa. É um motivo egoísta, né? Então é um motivo torpe. Ou, no caso, a pessoa. No caso, por exemplo, imoral também. São motivos que, assim, tem uma rejeição. Apesar do homicídio ter essa rejeição, mas o motivo ainda tem aquela meio que frieza, entendeu, pessoal? Ele é reprovável pela sociedade. Já o motivo fútil se trata de coisa insignificante, de coisas banais, por motivo ínfimo, ou ele age de forma desproporcional. Por exemplo, a pessoa está na balada, a outra pessoa pisa no pé dela e ela acha que no direito de matar aquela pessoa, entendeu? Vai lá e comete homicídio contra aquela pessoa. É um motivo fútil, é uma forma qualificada de homicídio. Ou estão duas pessoas no trânsito ali, de repente um fecha o outro, dá uma buzinada, o cara já vai lá, entra na frente do outro, fecha o carro dele, já desce brigando e acaba matando o outro. Motivo fútil também. Entendeu, pessoal? Então, essa é a diferença do motivo torpe e do motivo fútil. Aí são formas qualificadas, tá? Outra forma qualificada aí é utilizar emprego de veneno, fogo, explosivo, por meio de asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, se a pessoa comete homicídio aí usando o veneno, utilizando meio pegando de fogo, explosivo, asfixia ou tortura. No caso da tortura aqui, pessoal, é importante a gente diferenciar porque existe o crime da tortura também, né? No caso, tortura aí seria qualificada por resultado morte, mas quando a pessoa tem a finalidade de, ó, por exemplo, ela tem a finalidade de cometer um homicídio, de matar, né? Mas ela se utiliza o meio, ou seja, o método, o meio de tortura, ela vai cair nesse artigo aqui, tá? No artigo 121, o homicídio de forma qualificada. Agora, se a pessoa tem por finalidade só torturar uma pessoa, porém, em decorrência dessa tortura, a pessoa morre, né? Ou seja, ela mata alguém. Ela acaba matando a pessoa, mas a finalidade, a intenção dela era só torturar, mas acabou matando. Ela vai responder lá pelo crime de tortura, né, com resultado morte, tá? Ou seja, seria basicamente um crime pré-doloso, né? Que o meio, né, a ação dela era dolosa, mas o resultado, a morte, foi culposa, tá? Seria um crime pré-doloso. Mas enfim, só para diferenciar, quando a tortura é um fim e por decorrência dessa tortura acaba morrendo, ou seja, coisa que ela não queria, ela vai responder pelo crime de tortura. Já no caso, se ela tem intenção de matar, mas se ela utiliza a forma de tortura para matar alguém, ela vai torturando até matar com a finalidade, ou seja, que ela tem a finalidade de matar alguém, ela está aí no homicídio qualificado, tá bom? Outra forma de homicídio qualificado é se ele é cometido por traição, emboscada,
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tá? Traição aqui no caso ainda seria uma de natureza subjetiva, já no caso de emboscada, o meio de dissimulação, outro recurso que torna impossível a defesa do ofendido seria de natureza objetiva. Tá? Aqui no caso também com emprego de veneno, fogo, tal, tortura, seria de forma objetiva também, tá? De natureza objetiva. Vamos para o próximo aí, o quinto. O homicídio é cometido para assegurar a execução, a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Também aí é uma forma objetiva, né? Por exemplo, para assegurar a execução, ela vai executar um crime e para assegurar que ela consiga executar aquele crime, ela comete um homicídio antes. Ou para ocultar um crime. De repente ela está na rua ali, ela roubou alguém, mas de repente uma outra pessoa viu. E ela fala assim, nossa, é uma testemunha do crime que eu cometi, eu vou matar essa pessoa. E mata a pessoa. Então ela usou de forma o homicídio para ocultar um outro crime. Ou para ficar impune de um outro crime, né? Que é a mesma coisa quase. De forma para ninguém ficar sabendo, ela ficar impune. Ou para ter vantagem de outro crime. Tá? Por exemplo, tá você lá, seu comparsa. Você não, né? Tá lá o indivíduo e o outro comparsa. E eles cometem um crime, um roubo de um valor alto, de uma quantidade de dinheiro, e eles dividem esse dinheiro, mas um deles acha injusto a divisão que eles fizeram ali e acaba matando o comparsa dele. Então ele cometeu homicídio para ter vantagem de outro crime que ele já tinha cometido, tá? E qual é a pena aí? Reclusão de 12 a 30 anos, tá? É a forma qualificada, tá? Agora vamos tratar aqui do feminicídio. Peraí. Feminicídio, né? Um crime contra a mulher por razões. É um homicídio cometido contra a mulher por razões das condições do sexo feminino. Mas o que é essas condições do sexo feminino? Aqui no parágrafo segundo, peraí, parágrafo segundo A, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, no caso de violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? Então aqui eu já entendido pela jurisprudência, aí, se não me engano, que se trata de uma qualificadora de natureza objetiva também, tá? Então só é feminicídio quando é cometido mediante violência, no caso de envolvido violência doméstica e familiar, ou quando é menosprezo, perdão, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui. Inciso sétimo aqui, ó. Trata-se do homicídio funcional, tá? Homicídio funcional. Por que ele é funcional? Porque ele está relacionado funcional à função, né, que a pessoa, que a autoridade ou a pessoa aí, no caso, exerce, né? Quando o homicídio é cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. No artigo 142 da Constituição Federal, trata aí das Forças Armadas, tá? Então, quando alguém comete um crime contra alguém das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e o Exército, mas tem que ser o quê? No exercício da função ou em decorrência dela, tá? Então ele mata a pessoa por causa da função, ela está exercendo a função, ou em decorrência dela, pelo simples fato deles ser das Forças Armadas, ou aqui no caso, né, do artigo 144, que fala da segurança pública. Segurança pública, tá? E ele não fala só dos incisos lá, ele pega todo o artigo 144, ou seja, toda a parte de segurança pública, não é só a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também é Guarda Municipal, tá incluso, agentes penitenciários, tá?
Também aqui, ó, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. O exercício da função, lembra que tem que ser do exercício da função ou em decorrência dela. Mas aqui, ó, é importante vocês lembrarem essa parte aqui, ó. Ou quando comete o crime contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição, tá? Então, comete o crime contra a esposa, contra o companheiro, contra o filho, contra o avô, desses agentes ou autoridades estão descritos aqui no 142, no 144, esses integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança, bem responde pelo crime aí, né, de forma qualificada, né, homicídio qualificado, beleza? Aqui também é uma forma objetiva, né? Outra forma aí de homicídio qualificado é quando o homicídio é cometido com emprego de arma de fogo, ó, tem que lembrar aqui, de uso restrito ou proibido. Falar de uso permitido já não é uma forma qualificada, né? É um homicídio simples, tá? Então, quando utilizar arma de fogo e cair na questão lá, indivíduo cometeu homicídio com emprego de arma de fogo de uso permitido. Trata-se de um homicídio na forma qualificada? Vai estar errado, né? Não, na forma simples. E a forma prevista aqui é um uso restrito ou proibido, tá? Mas tem que lembrar também das outras qualificadoras aí. Outra forma de homicídio qualificado é homicídio contra menor de 14 anos, né? Peraí, acho que eu puxei aqui. Isso. Agora vamos para o próximo. Aqui. Contra menor de 14 anos, né? A pena é reclusão de 12 a 30 anos. Aqui nós já falamos, né? Com o que vem a ser as condições do sexo feminino, o crime ocorre em violência doméstica, familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Parágrafo 2º-B. A pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Também é aumentada de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, quando a pessoa tem autoridade sobre a vítima, ou seja, o autor tem alguma autoridade sobre a vítima, está previsto aqui nesse inciso, a pena é aumentada, tá? Esse aumento de 2/3 contra a vítima aí de menor de 14 anos. Agora vamos para a parte do homicídio culposo, né? Ou seja, quando a gente não tem a intenção e age lá por negligência, imprudência ou imperícia. O homicídio é culposo, a detenção é de 1 a 3 anos, certo? Quando tem um aumento de pena, né? De forma majorada, no caso. Homicídio culposo, a pena aumentada é de 1/3. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seus atos, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena aumentada é de 1/3. Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui, no caso, trata do perdão judicial, tá? Ou seja, acontece o homicídio culposo, o juiz poderá, né, deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por exemplo, um exemplo disso daí? Eu lá brincando com meu sobrinho, brincando com ele e tal, e jogo ele pra lá, jogo ele pra cá, fico brincando e de repente eu derrubo ele, faço alguma coisa com ele, e ele cai e acaba, né, morrendo. Ou seja, eu acabei cometendo um homicídio de forma culposa, né? Não tive a intenção de cometer esse homicídio.
E diante esse fato me deixou tão mal, tão triste, tão abatido, que para mim poderia ser qualquer pena para mim, que não ia importar, que não ia adiantar nada, entendeu? Eu ia ficar mal do mesmo jeito, ou seja, eu já tô, as consequências da minha ação já me atingiram de forma tão grave que a sanção que o juiz me aplicar, se ele me aplicar três, no caso ali, né, de 1 a 3 anos, não importa, juiz, podia ficar 10 anos que não vai pagar isso que aconteceu, entendeu? Então, dependendo das circunstâncias, aí o juiz pode, no caso, ter o perdão judicial, ou seja, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Aqui ainda está falando do feminicídio, né? Aqui a forma majorada aí do feminicídio, aumentada de 1/3 ou até metade, se praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Ou se é cometido contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Ou também na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Tá? Parágrafo 4º, inciso 4º aqui, né? Ou quando ocorre em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340. Essa Lei 11.340 é a Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha. E o que está previsto aí nesses incisos, né? Desse parágrafo do artigo 22? As medidas protetivas de urgência, no caso é a suspensão de posse ou restrições do porte de armas, o afastamento do lar, homicídio ao local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, ou entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação ou frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, né? Então, se ele descumprir essas medidas, ele acabar cometendo o feminicídio, ele vai responder de forma, né, majorada. Vai ter um aumento de pena, né, possivelmente. Então, pessoal, a parte do artigo 121 é isso daí. Trata aí do homicídio, né? Nós passamos do homicídio simples, homicídio privilegiado, a forma majorada e a forma qualificada. Daí passamos do doloso para o homicídio culposo, também o feminicídio, tá? Passamos aí, então, praticamente tratamos de tudo, né? Falamos sobre a natureza das formas qualificadas, que tem a natureza objetiva, a natureza subjetiva. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer vocês por estar acompanhando o canal. Continua aí, que eu vou passar também mais, continuando aí do artigo 121. Nós vamos até o artigo 180, passar toda essa parte da legislação aí e também alguns exercícios, tá? Você que vai prestar o concurso aí de Mogi das Cruzes, a Guarda Municipal. Então acompanhe o canal, não esquece de se inscrever e deixe seu joinha aí. Agradeço, muito obrigado por acompanhar.